Ciente de que o amor é a alma da vida e de que a alma em si só se nutre de amor e de que esse fogo sagrado resplandece no íntimo do ser manifestado, aguardando tão somente o ensejo para transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras e em ações, e conscientes de que, de modo símile, os pensamentos originários dos instintos, que foram sublimados no transcurso dos milênios, bem como aqueles que fulguram e subsequentemente emergem do âmago dos desejos primários e se consubstanciam ou personificam-se nos sentimentos transcendentes, fatal e irrefreavelmente culminarão nas frações constitutivas do amor perene que cintila como lei nos céus da consciência. E aí, você já adquiriu o seu exemplar do nosso segundo filho, O Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo? Se houver interesse em estudar conosco, uma obra confeccionada por intermédio do estudo de mais de 2.000 livros. 11 anos só para colocá-lo no formato de livro. Mais de 40 anos de estudo. De sal da terra à luz do mundo, ou seja, a nossa transformação sem precisar sair do lugar. O primeiro, de átomo ao anjo, ou do átomo ao anjo, esse despertar da consciência. Uma viagem da nossa origem, natureza e destinação. O primeiro, todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras: querer, saber, amar. O tripé desta obra é o que é, para que serve e como usar. Basta você entrar no WhatsApp 11 974 440770 e falar com Neuza Leal, se você quer o livro autografado ou não, e enviaremos até você. Baseado na leitura que fizemos, e hoje a terceira parte do nosso estudo com Pietro Baldi, Devassando o Incognoscível, no monismo de Pietro Baldi. Como já mostramos para vocês, aqui está Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, e aí estamos nós, como crianças espirituais, sendo conduzidos por ele. Não por acaso ele disse-nos: antes de vocês existirem, eu já era, ou eu sou. E antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. E nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então ele é a árvore, nós somos os galhos. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós e tudo quanto existe no planeta Terra somos frações da consciência crística, da qual ele também é uma diminuta fração, como um mensageiro representante desse logos planetário. Mais uma vez, Devassando o Incognoscível, a série, Pietro Baldi, orientado por quem? A voz de Deus que em tudo existe. Então ele consegue ouvir a voz de tudo quanto existe são expressões de Deus. A nossa terceira parte, o tema da terceira parte, ou o nome dessa terceira parte, a Grande Sinfonia da Vida. Nós vamos viajar por 3 tópicos. O princípio da unidade, a alquimia da mente, a grande sinfonia da vida. Vocês já vão entender o porquê dos 3 tópicos. Serão de 3 obras diferentes. O princípio da vida está na obra de Pietro Baldi, Ascensões Humanas. A alquimia da mente é a obra de Hermínio Corrêa de Miranda, que vai ter uma parte.
e a grande sinfonia da vida, da obra A Grande Síntese. Na apresentação, nós ficaremos com Ascensões Humanas, o princípio da unidade. Mas nós tiramos algo que aparentemente não tem nada a ver, mas nas lições sequentes vocês vão ver esse princípio da unidade. Aqui foi para lembrar isto. Estes escritos não foram feitos para serem somente lidos, mas, sobretudo, para serem aplicados, pois que não constitui uma ginástica intelectual, um treinamento literário, e só começam a revelar sentido quando forem vividos, porque então, e só então, poderão ser compreendidos. Quem simplesmente os ler, sem aplicá-los em si, não poderá dizer que os compreendeu. Então, são 3 telas que nos toca profundamente, porque costumamos, às vezes, ler de carreirinha. E algo lido, às vezes mentalmente, racionalmente, parece que foi compreendido, mas a compreensão apenas se dá quando é vivido. Então, estes escritos não foram feitos para ser somente lidos de carreirinha. Quando alguém pergunta, quantos livros você já leu? Milhares. Mas quantos você já viveu? Às vezes nenhum. Mas, sobretudo, para serem aplicados os conteúdos que nós estamos mostrando. Pois que não constitui uma ginástica intelectual. Nós não estamos fazendo uma ginástica intelectual. Um treinamento literário. E só começam a revelar sentido quando forem vividos. Quando nós começarmos a experimentar. Principalmente, todo o conteúdo do nosso segundo livro é prático, é um manual prático, é para ser vividos. Ou todo o conteúdo para ser vivido. Porque então, e só então, poderão ser compreendidos, quando vivenciados. No Evangelho segundo o Espiritismo, na lição O Homem de Bem, ele fala, o Espiritismo bem compreendido e, acima de tudo, bem vivido, aí faz a diferença. Então, quem simplesmente os ler, quem ler o livro de capa a capa, ou ler a obra de Pietro Baldi de capa a capa, os 24 volumes, sem aplicá-los em si, não poderá dizer que os compreendeu. Por isso que muitas pessoas falam que o livro Despertar da Consciência é muito difícil, porque não aplicam. Porque as pessoas mais simples que aplicam os conteúdos compreendem com maestria e nos dá verdadeiras lições. Então agora, com Hermínio Corrêa de Miranda, que não estava fazendo outra coisa senão estudando a Grande Síntese, e parafraseou algumas coisas. Na primeira tela, ele coloca assim: no princípio havia o movimento, e o movimento se concentrou na matéria. Da matéria nasceu a energia, da energia emergirá o espírito. Nós podemos entender isso aqui por vários motivos ou por vários meios. Então, no princípio havia o movimento. Imagina lá, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito sem ele. E a primeira expressão desse verbo, que é a onisciência, é o que nós chamamos de hálito divino, que é a lei, que é a onipresença, que está em tudo, representando a onisciência, que tudo sabe. E na sequência,
nós vemos o psiquismo divino, a onipotência, o que faz acontecer. Então, no princípio, havia o movimento. Imagina o verbo agindo. E o movimento se concentrou na matéria. Imagine essa matéria sendo o hálito divino. Da matéria nasceu a energia. Imagine essa energia sendo o psiquismo divino. E da energia emergirá o espírito, a mônada, o princípio inteligente do universo. Mas você pode imaginar que assim, no princípio havia o movimento mental de alguém. Nós sabemos que a matéria mental compõe os átomos. Então, no princípio havia o movimento da mente, a nossa mente. E esse movimento se concentrou na matéria. Agora aqui a matéria densa mesmo, do que nós chamamos de sistema estequiogenético ou da tabela estequiogenética ou do sistema periódico. Agora, da matéria nasceu a energia. Da energia gestamos a vida. E da vida emergirá o espírito, agora a individualidade. Então, agora, no princípio do movimento mental, nós concentramos a bioenergia, infracorpúsculos, corpúsculos subatômicos, intraatômicos, átomos, matéria atômica. Da matéria nasce a energia, a vitalidade, a energia vital. A energia transforma-se em vida e da vida emerge o espírito com E maiúsculo, a individualidade. E agora, Pietro Baldi, a grande síntese. Toda matéria, mesmo aquela considerada bruta e inerte, é viva e sente. Pode plasmar-se e obedece quando atingida por um comando forte. A matéria é pura energia. Em sua íntima estrutura atômica, ela é um edifício de forças. Então, toda a matéria, mesmo aquela considerada bruta e inerte, é viva. Um átomo é um aglomerado de forças vivas, conforme André Luiz ou o instrutor Gubbio na obra Libertação. Nós sabemos que a bioenergia é a resultante da transubstanciação da matéria mental. E a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. E a bioenergia gesta as mais ínfimas partículas do mundo infraatômico, o bóson de Higgs, o quantum de energia na física quântica. Depois, neutrinos, leptos, bários, gluons, quarks, até chegar no mundo atômico. E mesmo considerado inerte, essa matéria é viva, mas é viva desde a origem. Porque na sua expressão mais simples, ela já é viva e sente. E pode plasmar-se, pode obedecer um comando forte quando temos conhecimento, convicção e fazemos isso para o bem. Então a matéria é pura energia, porque energia é matéria dissociada. Mas se tivermos olhos de ver, na própria matéria, vamos ver um dinamismo perpétuo dessa energia em profusão. E em sua íntima estrutura atômica, e sabemos que nesse íntimo está Deus expressando-se por intermédio do hálito divino, da onipresença. Quem coordena o processo é a onisciência. Quem propicia os mecanismos de morte e renascimento para que haja evolução é a onipotência.
E essa matéria é um edifício de forças. E essas forças, segundo Camilo Flammarion, são os elementais. São esses núcleos de forças. Vários núcleos menores. Imagine, a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. Vários núcleos de forças, que vai transformar-se em energia mental e depois em bioenergia. Agora, infracorpúsculos, infrarreinos, sub-reinos, intra-reinos, reinos atômicos. Tudo é vivo. E tudo obedece a um comando consciente, conforme vimos no início. Estamos cientes de que o amor é a alma da vida e a alma em si só se nutre de amor. E conscientes que nós podemos transformar toda essa matéria da origem à sua destinação em amor-lei, porque a mesma matéria que gera vida, gera consciência e gera também o que nós chamamos, os componentes dessa consciência, as próprias virtudes. Voltamos a Hermínio Correia de Miranda, em Alquimia da Mente. O trajeto evolutivo da matéria à vida, a coordenação das forças suscitadas no momento próprio, confere à energia elevada à condição de vida a característica fundamental de consciência. Ficou mais claro? Então, o trajeto evolutivo da matéria. Você pode imaginar a matéria primitiva, que é o psiquismo divino. A vida. A matéria mental já é composta de seres vivos incontáveis. Mas o menor fascículo de luz, que é o átomo primitivo que sai dessa matéria primitiva, já é vivo. Mas vamos imaginar algo mais simples. Então, o trajeto evolutivo da matéria atômica até a transformação em moléculas, em células vegetais, a vida em movimento. Às vezes um vírus está na fronteira, ele é mais minério do que algo movimentando. Às vezes ele é considerado inerte. Quando ele é ativado, às vezes, dependendo da harmonia do contexto, nós chamamos de infecção, ele reage contra o contexto. E a coordenação dessas forças correlacionadas, no momento próprio, essa união de átomos formando moléculas, moléculas se unindo, formando organelas, formando células, no momento próprio confere à energia esse acúmulo de forças, de elementais que obedecem e que comandam. Então, vai conferir a essa energia elevada à condição de vida, agora organizada em células vegetais, depois, subsequentemente. Agora, a característica fundamental de consciência. O que é essa característica fundamental de consciência? Então, vida é uma comunidade de seres organizados, realizando uma função. A consciência é a quantidade desses seres e a sua expertise. Então, um número de seres compondo uma célula, vegetal, animal ou outras. Esse número nós chamamos também de consciência. Então, a vida compondo a consciência, cada um com suas funções e todos juntos, trabalhando para um objetivo único. E o que eles sabem fazer juntos? O nível de consciência. O nível de consciência vegetal na planta X, na planta Y. Num ela é menos inteligente, porque a planta já tem uma inteligência embrionária, porque é uma consciência em gestação e em ascensão. Vamos ver o que ele narra mais. O propósito da vida é a criação da consciência. Essa consciência orgânica se tornará inteligência orgânica e instinto, e por fim passará a ser consciência psíquica e abstrata no homem. Nesta mesma obra ele fala: não existe em parte alguma consciência sem vida, nem vida sem consciência.
Então, consciência sem vida para gerir, nem vida sem consciência para lhe promover. Então, se o propósito da vida, da união desses centros de forças, desses elementos elementais, é a criação da consciência, inicialmente a vida gera algo para gerenciá-la. Isso é a consciência. Podemos dizer que os princípios vitais vão gerar a vida. Os fluidos vitais vão manter a vida. E a energia vital é a consciência que organiza e mantém a vida. E essa consciência orgânica, que está gerenciando células, se tornará inteligência orgânica, que é o ápice da sua evolução, e depois instinto, já sai do corpo orgânico para habitar a subconsciência, o subconsciente. E por fim passará a ser consciência psíquica e abstrata no homem. Agora já é a superconsciência. O reino de Deus em si, em construção. Então essa consciência orgânica se tornará inteligência orgânica e instinto. Para quê? No princípio o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem tem sensação. Mais instruído e purificado, ele possui emoções. Mais purificado, sentimentos. No ponto mais delicado do sentimento surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações. A consciência. O amor resume de forma completa a doutrina de Jesus. E o amor são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, a trajetória que eu disse. Então, o instinto e, por fim, passará a ser consciência psíquica. Aqui já é a alma, a psique, e abstrata no homem, que é a personalidade, cuja alma é o centro da personalidade, e o que a alma está construindo por intermédio da mente, usando a sua inteligência, transmutando os seus instintos, vai construir ou edificar o centro que vai coordenar a própria alma, que é a superconsciência. Isso tudo consta, de algum modo, em nosso segundo livro. Agora, a grande sinfonia da vida, que nós fizemos apenas a base para que vocês compreendam melhor. Ou para que nós possamos compreender o conteúdo com maior profundidade. Respire fundo, o piloto não sumiu. Então, o mundo biológico é todo um edifício de maravilhosa arquitetura, um organismo de consequências, de correspondências e permutas, uma sinfonia de harmonias e equilíbrios perfeitos. Então vimos todo o trajeto até esse mundo. Então agora o mundo biológico é todo um edifício de maravilhosa arquitetura. Então imagine a infinidade de seres compondo esse mundo biológico, desde os vegetais, animais, pré-humanos e principalmente o nosso, que está mais direcionado aqui ao nosso mundo. Um organismo de correspondências e permutas. Então todo mundo se correspondendo, se permutando, trocando informações e energias. É uma sinfonia de harmonias, porque tudo obedece aos instintos nesse mundo biológico. E ele obedece à lei de harmonia. E equilíbrios perfeitos. Desequilibrou isso é o que chamamos de doença. E só desequilibra quando saímos da sintonia da harmonia e do equilíbrio. Saiu da harmonia, perdeu o equilíbrio.
Então, harmonias e equilíbrios. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. O material orgânico é coletivo. Então você não vê em parte alguma do ser orgânico que não seja uma infinidade de seres menores. Então o material orgânico é coletivo, circulante, entra e sai gente toda hora. Como uma correnteza que vai fazendo o seu processo de transmutação. Então o material orgânico é coletivo, circulante, como uma correnteza por organismos comunicantes. Como um patrimônio comum, de onde cada ser o colhe para construir a forma mais adequada à expressão e ao desenvolvimento do seu próprio psiquismo. Toda vez que vocês irem psiquismo, vocês podem falar consciência ou espírito individualizado. Ou o espírito em si, não precisa ser o individualizado, pode ser o princípio inteligente num estágio. Então, o psiquismo é o espírito, a consciência. O espírito individualizado ou não, a consciência, porque ela está presente desde os estados germinais. Então, o material orgânico é coletivo. Você não consegue visualizar uma célula que não tenha organelas. Uma célula cardíaca. Só mitocôndrias, bactérias domesticadas, temos em média 5.000 em cada célula. Na célula muscular, na maioria dos músculos, 2.000 mitocôndrias, fora as demais organelas. Então ele é sempre coletivo e cada organela é composta de moléculas. Cada molécula de átomos, e átomos são aglomerados de forças vivas. Então, o material orgânico é coletivo, circulante, porque entra e sai elementos do mundo atômico todo o tempo. Entra nêutron, transforma em próton, prótons gerando elétrons, elétrons gerando fótons. É um dinamismo perpétuo nesse processo ascensional. Além de ser coletivo, é circulante, como uma correnteza. Nada para. A vida é movimento perpétuo. E isso por organismos comunicantes. Eles comunicam entre si, são interdependentes, correspondem-se e permutam valores e experiências. Como um patrimônio comum. Cada um de nós podemos pegar uma porção de acordo com a nossa inteligência e com as nossas necessidades. Porque de onde cada ser o colhe, esse patrimônio comum da natureza, desde a matéria psiquismo divino, átomos primordiais, espíritos ou mônadas, até onde nos encontramos, a gente está sempre assimilando a algo que está na retaguarda. Às vezes assimilamos a algo que está na dianteira sem muita consciência, como se fossem intuições ou inspirações. Então, cada ser o colhe para construir a forma mais adequada à expressão, o que nós queremos expressar, a nossa consciência, a nossa inteligência. E ao desenvolvimento do seu próprio psiquismo, a nossa expansão consciencial, porque nós já somos individualidades. Mesmo como almas, já estamos individualizadas. E como espíritos, uma unidade com milênios incontáveis. Feito isso, seguimos. Também na vida, nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma. E a vida, como eu disse, é perpétuo dinamismo. Para ficar mais claro aqui nós escolhemos alguma coisa para desenvolver o nosso próprio psiquismo, a nossa própria consciência. Agora, na vida, que está um passo atrás, também na vida nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma nesse mecanismo da vida orgânica, mesmo da vida inorgânica, e desses universos que não têm um psiquismo consciente,
porque os minérios têm sensibilidade, os vegetais têm instintos, os animais têm inteligência, tudo rudimentar, mas tem. O pré-humano, a razão, o humano trabalhando a intuição. Coloquei tudo um passo na frente, porque a sensibilidade nasce no ápice dos minérios, os instintos no ápice dos vegetais, a inteligência quase que no ápice da evolução animal, a razão no ápice do pré-humano, a intuição no ápice da evolução humana. Eis a nova confirmação do princípio geral, pelo qual cada fenômeno jamais se move numa direção única, retilínea, mas, ao invés, é cíclico, com inversões e retornos sobre si mesmo. Vamos ver o que é isso. Então, eis a nova confirmação. Não é uma opinião, é a confirmação por experiência prática do princípio geral. Tudo cresce, tudo evolui. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Princípio esse, confirmado, pelo qual cada fenômeno é cada unidade consciencial, desde dois princípios inteligentes, ou dois átomos primordiais, ou duas mônadas primevas, já forma esse fenômeno, essa consciência em ascensão. Então, jamais se move em direção única, porque cada um está fazendo um processo evolutivo. Cada um está no seu dinamismo. Então, nós vemos elétrons nas camadas em suas órbitas, eles fazendo um balé, uns indo para a periferia, outros voltando para o centro, e assim acontece no íntimo dos prótons, dos nêutrons e tudo mais. Então, nunca numa direção única, retilínea, como se fosse sem erro, não existe essa possibilidade. Mas é sempre numa espiral que assimila um conhecimento, depois volta sobre si mesmo, volta lá no início e faz uma introspecção. Não se move numa direção única, nem retilínea, mas ao invés disso, é cíclica. O professor vai à universidade, pega o diploma, vai ao ápice do conhecimento inicial, pois retorna para dividir o conhecimento. Se ele quiser avançar mais rapidamente. Depois faz uma pós-graduação, mais vasto conhecimento, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aquele que só cursa, só tem diploma, quase nada sabe, porque na prática, às vezes não faz coisa alguma, só tem os diplomas. Por isso, conhecimento sem vivência, quase nada vale. E com inversões de papéis e retornos sobre si mesmo. Se eu fosse fazer algo, fazer esse processo sobre mim mesmo, eu ia fazer uma introspecção, porque eu vim de dentro para fora. Um ponto de autoconsciência pura veio do meu âmago para a periferia. E fazer esse retorno sobre mim mesmo, eu vou fazer o caminho de volta. Então, quando nós pegamos uma célula, ela foi ao ápice, e ela vai fazer um retorno sobre si mesma, ela vai fazer o percurso outra vez, para ver se não ficou nada fora do prumo. Porque, segundo Emmanuel, a evolução se dá por repetição, por recordação, por esse processo de ir e vir. Então eu vou ao ápice de uma etapa, depois volto lá no início para lecionar e perceber se eu aprendi de fato todas as etapas conscientemente. Mesmo na química da vida, o que nasce, morre, e o que morre, renasce.
Então, quando falamos de química da vida, estamos falando de átomos, estamos falando de moléculas, em especial, que compõem organelas e tudo mais. Então, mesmo na química da vida, basicamente, quase toda a vida biológica é formada por 4 estruturas: o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e o carbono, com outros elementos correlacionados. E eles vão compondo e recompondo e formando estruturas. Por exemplo, 4 hidrogênios simples. Num processo de transmutação, libera-se 2 elétrons, rebaixa 2 prótons e nós temos o segundo elemento do sistema periódico, o hélio. Por isso, mesmo na química da vida, o que nasce morre, já não é mais o hélio, porque ele vai transmutar-se no elemento seguinte até chegar, por exemplo, no oxigênio. No oxigênio já são 8 elementos que nós chamamos de hidrogênios pesados: nêutron, próton e elétron, formando um só elemento. Então, nesta química da vida. E você pode imaginar agora um oxigênio, que é 8 hidrogênios pesados, com a expertise para aquele degrau. Ele leciona, abre espaço para 2 hidrogênios simples, para 2 alunos no seu universo. E juntos, professor e alunos, formam a molécula H2O, ou a água. Então, mesmo na química da vida, o que nasce morre, porque tudo tem período, tem átomo que dura 2 milésimos de segundo. Ele nasce, tem experiência, morre para renascer em 2 milésimos de segundo. E o que morre vai renascer, porque tudo morre para renascer, para se renovar. Se nas plantas temos o primeiro degrau da transformação da energia em vida e da constituição do material orgânico, no animal subimos a um degrau mais alto, o da transformação da vida em psiquismo. E agora, tome água. Eu aconselho vocês a tomar água e respirar fundo. Se aqui vimos que mesmo na química, o que nasce morre e o que morre renasce. E agora, se nas plantas temos o primeiro degrau de transformação da energia em vida, porque a energia está morrendo em formato X para transformar-se em vida, e da constituição do material orgânico, para que outros possam se valer dele. Então, no animal, esse material orgânico composto pela vida, ele vai ser transmutado, porque subimos um degrau mais alto, o da transformação da vida orgânica em psiquismo, num psiquismo mais alto. Agora que o psiquismo, espírito, consciência, no centro de comando do que está na retaguarda. Então, como que os minérios fazem para transformarem-se em consciências vegetais se não morrerem e se transformarem no interior dos vegetais? Como que esses evoluem sem passar pelo processo de decomposição e reestruturação, morte e renascimento no interior dos animais? E os animais no pré-humano, o pré-humano nos humanos, ou todos eles simultaneamente, porque somos a soma de tudo que nos antecede. Se vocês pudessem observar dentro de vocês essa morte e renascimento entre tecidos, células, moléculas, átomos e subdivisões, vocês ficariam assombrados ou encantados, em êxtase. E não tem nada errado. É a lei, é a vida.
Então você morre numa forma mais simples para renascer noutra mais sublimada. A destruição do produto da vida das plantas significa a construção de um material ainda mais perfeito, o espírito. E se isso não acontecer, não há espírito. Se ela simplesmente morrer sem ser útil a outro reino, não acontece esse fenômeno. Então não tem como o vegetal dar um salto para o animal sem ser transmutado ou transportado para dentro do animal. Não há outro caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus, manifestando o Cristo, a consciência do planeta Terra, falou isso, imagine no planeta Terra a morte e renascimento. E tudo isso é o corpo do Cristo, o Logos planetário. Então imagine nesse organismo vivo. E o que acontece lá, acontece em nosso universo. Imagine o fígado, um processo de transmutação e novas associações com mais de 500 funções. Nesse processo, para entregar a corrente sanguínea, mediante o que foi triturado e ingerido, para novas construções. Então, a destruição do produto da vida das plantas significa a construção de um material ainda mais perfeito, que é o espírito, o que vai gerir a própria vida. Então, a consciência e a informação, o psiquismo. Então, a divisão de trabalho, especialização de funções, transformações contínuas e infinitesimais, deslocamentos progressivos. Então, tudo isso está acontecendo. Então, dentro de uma célula há uma divisão de trabalho. Cada organela tem a sua função. Cada molécula dentro da organela tem a sua função, assim como cada átomo dentro da célula e tudo mais. Então, ali vai haver divisão de trabalho e, mesmo nessa divisão, especialização de funções. E todos dentro de uma célula morrem e renascem, passando por todos os setores da mesma, dos centríolos, que são os construtores, a qualquer uma das outras, ou da mais simples até o centríolo, que seria a parte máxima, até tudo isso se transformar no DNA, que é a consciência da própria célula. Então, a divisão de trabalho na vida, especialização de funções, transformações contínuas e infinitesimais, que às vezes a gente nem sabe, e deslocamentos progressivos. Tudo cresce para frente e para o alto. Mas para que eu possa imaginar o meu corpo avançando um degrau, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. É morte, renascimento e transformação. O perispírito sofre transformações sucessivas, morte e renascimento, até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. E nós, para chegarmos à cristianização, vamos passar pela crucificação. Morte e renascimento o tempo todo. Nós chamamos de sublimação. E vocês vão perceber no segundo livro, ou esse pessoal aceita isso, ou eles são expulsos do contexto. Ou aceita a sublimação, ou serão convidados a retirar-se. Quem comigo não se ajunta, espalha. Então, em tudo, há essa divisão de trabalho, principalmente aqui, quando há o espírito já organizando com mais expertise o processo. Então, vai dividir o trabalho, especialização de funções, transformações contínuas e
infinitesimais deslocamentos progressivos. Ficou claro? Sigamos. Só no animal começa verdadeiramente a função específica da constituição daquele psiquismo cuja gênese observamos e que se tornará, à medida que sobe, cada vez mais na nota fundamental dos fenômenos vitais. Então, agora, só no animal começa verdadeiramente a função específica da constituição daquele psiquismo. Agora, o psiquismo que vai gerir o corpo do animal, lá do vegetal, cuja gênese desse psiquismo observamos, como nós vimos, matéria, energia, vida, psiquismo. E que se tornará esse psiquismo animal, à medida que sobe cada vez mais a nota fundamental dos fenômenos vitais. A nota fundamental dos fenômenos vitais. A vitalidade do animal advém do vegetal, juntamente com o ar que respira, a água, a luz. E o vegetal não faz outra coisa senão transformar luz, água e ar, nutrientes da terra, em alguma coisa. Mas, segundo os estudiosos, luz em alguma coisa, porque a luz de hoje será o ar de amanhã, que será a água mais tarde, que será a terra depois. Sigamos. Vede como da matéria solar chega-se, por sucessivas transformações, aos fenômenos do espírito. Em cada uma dessas transformações podeis descobrir sempre a mesma substância que, embora mudando de forma, nada aumenta e nada destrói de si mesma, mas se refina seu modo de ser com qualidades cada vez mais sutis, complexas e perfeitas. Só que agora a mesma substância é o espírito, a menor partícula, a mônada, o átomo primitivo. Então, vede como da matéria solar chega-se por sucessivas transformações, hidrogênio, hélio, vindo, aos fenômenos do espírito, até gerar a vida e a vida transformar-se em consciência. E em cada uma dessas transformações, infinitesimais e progressivas, contínuas, infinitesimais e progressivas, podeis descobrir sempre a mesma substância que a mesma substância é o espírito, a mônada, o átomo primitivo, que pode sendo dissociado até tornar-se o elemento original, se ele não aceitar naquele agrupamento a promoção que necessitamos, embora mudando de forma, mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, todas as formas, ele nada aumenta o elemento original e nada destrói de si, porque ele é indestrutível. Mas ele se refina, lembra das funções, das especializações, etc., seu modo de ser, com qualidades cada vez mais sutis, matéria, energia, vida, psiquismo, complexas e perfeitas. Esse transformismo é um ciclo compacto, inalterável, em que estão presos e amarrados todos os fenômenos. Nem a experiência, nem a lógica vos permitem escapar. Então é uma lei. Tudo morre para renascer. Tudo renasce para se transformar. Então tudo nasce para morrer e se transformar perpetuamente. Então esse transformismo é um ciclo compacto, onde você
obedece o dinamismo da lei. Você não consegue sair desse ciclo. Inalterável, ninguém altera as leis, em que estão presos e amarrados todos os fenômenos, tudo que acontece do micro ao estágio em que se encontra o fenômeno ou ao imensurável. Então, nem a experiência, porque nós vamos ter a experiência e querer mudar isso, não vai conseguir. Nem a lógica, nós podemos, dentro do mecanismo racional, fazer qualquer coisa para alterar, nos permitem escapar. Então, tudo que os cientistas, que todos esses estudiosos pensam que descobriu, eles copiaram de algum lugar. Os planos mais altos permitiram que eles alterassem alguma coisa que eles pensam que está alterando a genética. Eles não estão sem a permissão divina e sem a autorização da própria lei, que é inalterável. Eles pensam que estão alterando, mas estão contribuindo para um processo ascensional irrefreável. A energia solar, assimilada e transformada pelas plantas, torna-se no animal calor e movimento. E, como última transformação do dinamismo vital, ainda no animal, energia nervosa. Esta energia nervosa, no homem, torna-se função psíquica e espiritual. E agora, você é vegano? Vegetariano? Nada contra, mas é uma lei. Eu tentei burlar a lei. Não consegui coisa alguma. Então, a energia solar, assimilada e transformada pelas plantas, morte e renascimento, torna-se no animal, que agora transformou as plantas em algo, vai transformar em calor, em movimento, e como última transformação do dinamismo vital no animal, energia nervosa. Vai passar por todos os sistemas e terminar como sistema nervoso. E este energismo, essa energia nervosa do animal, quando nós a incorporamos no homem, ela vai tornar-se função psíquica e espiritual. Então vai formar os degraus de nossa própria psique e de nossa superconsciência, que é a parte espiritual. Psíquica na alma, espiritual no espírito, na consciência profunda. E não tem outro caminho para o animal chegar a isso, só passando. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Seguindo, no ápice de todo o grande trabalho, o termo mais alto da escada do vosso universo, a máquina mais complexa e delicada é vossa psique, aqui no nosso universo tridimensional. Então, no ápice da evolução aqui tridimensional, de todo o grande trabalho, o termo mais alto da escada do vosso universo, o nosso universo tridimensional, a máquina mais complexa e delicada é a nossa psique, porque a partir daqui, quando adentramos na quinta dimensão, já não é mais essa alma. Agora já é uma consciência mais vasta. Aqui o consciente, lá o superconsciente. Então estamos caminhando para acessar e viver os potenciais de nossa superconsciência na quinta dimensão e sequentes. E quem constrói a superconsciência é o consciente, a própria mente, segundo Emmanuel, como consta em nosso segundo livro. Então, nos órgãos sensórios ocorre continuamente essa elevação de vibrações ambientais em vibrações de ordem superior.
Pelo ouvido, para quem sabe ouvir, quem tem ouvido de ouvir, o som torna-se música. Pelos olhos, para quem tem olhos de ver, a luz torna-se beleza. Pelos ouvidos, pelos sentidos, tato, olfato, paladar, etc., o choque das forças ambientais torna-se instinto e consciência. Respirou fundo. Então, nos órgãos sensórios, ocorre continuamente essa elevação de vibrações ambientais em vibrações de ordem superior. Órgãos sensórios. Então, pelo ouvido desses órgãos sensórios, o som torna-se música, se o nosso ouvido está em harmonia. Tudo tem voz, tudo é música. Pelos olhos, a luz torna-se beleza. Vejo a obra, vejo Deus. Pelos sentidos, por todos eles, o choque das forças ambientais, o que eu estou registrando do ambiente, se eu souber fazer isso, torna-se instinto. E depois, consciência. Almas que conduz as forças vitais, consciência que conduz as forças instintivas. E para Pietro Baldi, consciência é o que nós chamamos de consciente. E aqui de subconsciente. O que nós chamamos de consciência, de fato, superconsciência para ele. O reino de Deus em nós. A energia é transformada por meio do mecanismo da vida. A energia é transformada por meio do mecanismo da vida, de suas formas inferiores nas mais altas formas nervosas de sensação, sentimento e pensamento. E tudo isso por morte e renascimento. A matéria densa morre para transformar-se em vida. A vida morre para transformar-se na energia. A energia para transformar-se no psiquismo, no espírito, na consciência. Então, a energia é transformada por meio do mecanismo da vida. Na vida, tudo morre para renascer. O que morre, o que nasce, morre, o que morre, renasce. Então, de suas formas inferiores, está sendo transformada nas mais altas formas nervosas. Vai dos sistemas mais simples do corpo até o sistema nervoso, que é o ápice do corpo humano. Depois, essas forças nervosas de sensação, que aí vai gerar as sensações a partir do sistema nervoso, sensações. Depois, sentimentos, e dos sentimentos nascem os pensamentos. E aqui, depois de sensação, emoção. Depois, sentimento, depois, pensamento no processo ascensional. Mas tudo morre, dissocia-se, reagrupa-se para construir as novas realidades. Por exemplo, moléculas de fósforos, num processo de perpétuo dinamismo, o que vai morrendo e renascendo e se purificando, forma o estado consciencial, o degrau superior, nucleotídeo. Os nucleotídeos, trabalhando os elementos da retaguarda, transformando o seu próprio universo, cria ou se transforma no RNA, que se transforma no DNA e assim sucessivamente. As individuações biológicas constituem centros de elaboração da substância, em que atua o transformismo evolutivo da fase energia para espírito, para o psiquismo, para a consciência. Assim, a florescência da vida realizada por meio das realizações solares acende a florescência de consciência.
Então, as individuações biológicas e individuações não são individualizações. Individuações é a sublimação, né, dessas forças biológicas, constitui centros de elaboração da substância. Então, nesse processo de sublimação nessas individuações, nós vamos sublimando a substância, em que atua o transformismo evolutivo da fase energia, vida, em psiquismo, em espírito, em consciência. Assim, a aflorescência da vida, realizada por meio das realizações solares, das radiações solares, no processo do transformismo, energia solar, ar, água, terra, elementos vegetais, animais, etc., vai ascendendo a fluorescência até formar a consciência e depois a superconsciência, e ele vai falar isso no decorrer de nossos estudos. Então, como a energia universal espalhou por toda parte a vida, assim esta, por profunda elaboração, gera em toda parte o psiquismo, o espírito, a individualidade, a consciência. Então, como a energia universal, desde o hálito divino, psiquismo divino, fluido universal, etc., espalhou-se por toda parte a vida, porque tudo é vivo desde o princípio inteligente. Assim, esta vida, por profunda elaboração, processo de transmutação, gera em toda parte o psiquismo, os degraus sequentes. O grande rio da energia, que tinha sido matéria, transforma-se no mar imenso da vida, que se transforma na consciência. Agora, tudo isso por morte e renascimento, não tem outro mecanismo. Se você pega um átomo, para esse átomo está trabalhando muito bem nessa estrutura do hélio, mas ele não tem todos os elementos aptos para trabalhar no elemento seguinte. Separa-se os elementos que alcançaram o estágio para aquele elemento seguinte, e para fazer isso morre o átomo. Os que não alcançaram a expertise, e aqui os que alcançaram, está aqui. Desmonta outro e mais outro, até que esses elementos que têm a expertise suficiente para formar o átomo para o elemento seguinte, forma-se esse com os promovidos, mais espertos, com a expertise mais vasta, e aqueles outros voltam para o processo de recapitulação. A evolução se dá pela recapitulação, segundo Emmanuel. Então, o grande rio da energia, que nasceu da matéria, que tinha sido matéria, transforma-se no mar imenso da vida, em todos os seus quadrantes, agora se transforma em psiquismo, em consciência, em espírito. O universo que caminhara até a vida, finalmente sente e olha para si mesmo. E só faz isso a consciência. Somente o si mesmo, que é a consciência, consegue olhar para si e se compreender. O psiquismo no estágio animal, pré-humano, vegetal, não tem condição de fazer isso. Somente o humano, dependendo do degrau, ele tem condição de olhar para si mesmo e compreender que é um universo em miniatura. E que existem leis, e para que ele possa avançar, ele precisa obedecer essas leis e promover a vida que está na retaguarda. E assim, terminamos uma pequena síntese
desta lição, desse capítulo, a grande sinfonia da vida. O que temos na próxima aula? O instinto e consciência. E depois as bases psíquicas do fenômeno biológico. Para que nós vamos estudar ainda uma vez os instintos, a consciência, como se fosse uma recapitulação, só que com novas informações. Depois as bases psíquicas do fenômeno biológico. Porque na sequência nós vamos ver os fatores psíquicos na terapêutica, no processo da cura. Aí nós vamos vendo esse transformismo. Então nós vamos uma aula para fazer esse processo aqui, depois uma só dos fatores, o fator psíquico na terapia. E depois outras e mais outras. Ficou mais ou menos claro a ideia até aqui? Ou ficou mais confuso do que estava antes? Nós vamos perceber que este universo psíquico, uma vez formado, essa psique, esse psiquismo, então as partes nervosas transformando neste ser psíquico, agora ele quer viver a sua vida. E aí já está o universo dos instintos, sensações, emoções, sentimentos, e nós precisamos promovê-los, porque eles só ficam conosco se houver promoção, senão é o que chamamos de enfermidades. Porque ele foi criado para tal coisa e agora ele quer viver a experiência para a qual fora criado. Por isso, a vigilância para não criarmos algo que vai atacar a nossa própria realidade. Porque nós vamos ver que o órgão gera a função e a função também aperfeiçoa o órgão. Então nós criamos um órgão para uma função X, mas o dinamismo dele aperfeiçoa o próprio órgão e a própria função. Então criamos um sistema nervoso pelo processo de promoção para gerenciar o sistema biológico. E o dinamismo, a promoção do sistema biológico, contribui com o aperfeiçoamento do próprio sistema nervoso. Até porque ele gerencia formando novos elementos para expandir a sua própria consciência. É para isso que estamos aqui. O espírito fracionou parte de si, que somos nós, para que tenhamos a nossa experiência. Nós criamos o nosso próprio clã, a nossa própria consciência, a nossa individualidade e individuação, e com isso ele se expandiu também. E nós fomos fabricados. Fazemos parte desse espírito, ele cresce esfericamente, como nós já falamos, a linha do espaço é promovida, que é o corpo, ela funde-se no tempo, que é o perispírito, e por transformação e sublimação, o perispírito atinge o núcleo da consciência e some o espaço-tempo e fica somente a eternidade, o espírito, a essência consciencial. Por isso que para ele não tem ontem nem amanhã, o perpétuo hoje, a eternidade. Do Atma ao Anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa
tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.